E aí, senhores, quase acabando a primeira fase da FUVEST 2020. Questão 11 aí. Sou o Thiago Rodrigues, TH, e vamos ao enunciado. Em supermercados é comum encontrar alimentos chamados liofilizados, como frutas, legumes e carnes. Alimentos liofilizados continuam próprios para o consumo após muito tempo, mesmo sem refrigeração. O termo liofilizado nesses alimentos refere-se ao processo de congelamento e posterior desidratação por sublimação da água, senhores. Para que a sublimação da água ocorra, é necessária uma combinação de condições, como mostra o gráfico de pressão por temperatura, em que as linhas representam as transições das fases. A gente tem aqui, a gente vai analisar daqui a pouquinho. Apesar de ser um processo que requer industrialmente o uso de certa tecnologia, existem evidências de que os povos pré-colombianos que viviam nas regiões mais altas dos Andes conseguiam liofilizar alimentos, possibilitando estocá-los por mais tempo. Assinale a alternativa que explica como ocorria o processo de liofilização natural. Senhores, vamos entender o gráfico. Mas primeiro, olha só, qual é esse processo de liofilização? Cara, eu tenho o congelamento do alimento, congela, no caso, congela a água que está no alimento, ok? Depois sublima essa água, ou seja, vai do estado sólido direto para o gasoso. Vamos ali? Olha aqui. Vou dar um zoom no gráfico para ficar mais claro. Ó. A gente tem aqui o diagrama de fases, que mostra as fases de cada substância. Olha aqui. As linhas aqui das curvas mostram as mudanças de estado físico, as fases, beleza? Aqui eu tenho a fase líquida, vapor todo nessa área e sólido aqui. Então a gente pode pensar, por exemplo, que ó, daqui para cá é o quê? Do sólido para o líquido. Fusão. Tá? Como exemplo. Se a gente continuar, ó, pegar outra cor aqui, do líquido para o vapor, a gente tem o quê? Vaporização. E assim por diante. Beleza, gente? A gente consegue ver isso. A mudança de estado é quando passa dessa faixa aí, tá? Então, senhores, como tem no exemplo da questão, a sublimação, então seria isso aqui, ó, sólido para o vapor. Primeiro a gente tem o congelamento, né, que seria isso aqui, ó, líquido para o sólido. Então a gente pode pensar que aqui é o primeiro e aqui, ó, o segundo. Tá, Thiago, mas o que a gente faz com isso daí? Cara, a gente vai ter que analisar como que isso acontece. Tá vendo que aqui a gente tem um ponto que a gente chama de ponto triplo da água, onde estaria os três estados ali. Não vou entrar nesse detalhe, mas olha só. Tá vendo que, vou pegar aqui ó, a régua para a gente analisar melhor. Deixa eu botar aqui, retinho, bonitinho. A gente pode analisar essa parte aqui, que seria abaixo ali, do sólido para o vapor, tá? Qualquer parte aqui a gente teria essa mudança, essa sublimação. Aqui eu tenho uma pressão, tá? Vou botar a pressão 1. Aqui, ó, digamos que aconteceu aqui, uma pressão 2. Tá vendo que a pressão 1 é muito mais baixa do que a pressão 2? Cara, então uma das condições para acontecer, até a questão fala, né, deixa eu mudar aqui que não aparece, pronto, agora tá aparecendo. Uma das condições que acontece são algumas condições específicas, ele não fala, mas qual a condição? Cara, para acontecer a sublimação do sólido para o vapor, a pressão aqui ó, é baixa, senhores. Eu tenho que ter uma pressão baixa, tranquilo? Então, cara, é isso. Tenho primeiro o congelamento do líquido para o sólido e depois eu tenho uma baixa pressão, um abaixamento da pressão, fazendo com que o sólido, a água sólida, sublime para o vapor. Fez sentido, senhores? De boa? Fez sentido aí? Então vamos analisar as alternativas. A gente vê se alguma fala disso. Letra A. A sublimação da água ocorria devido às baixas temperaturas e alta pressão atmosférica na montanha. Cara, se eu tiver baixa temperatura, ok, vai ficar sólido. Mas a alta pressão, não. Primeiro, que eu acabei esquecendo de comentar, mas... Tá. Cara, eles estão nos Andes. Cara, quanto maior a altitude... O que acontece com a pressão? Quanto maior a altitude,
menor é a pressão atmosférica, não é? Quanto maior, mais alto, menor a pressão. Então não, cara, a gente mata essa letra A por conta disso, beleza? Letra B. Os alimentos, após congelados naturalmente nos períodos de frio, ok? Eram levados para as partes mais baixas da montanha, onde a pressão era menor. Não. Quanto mais, se ele descer a montanha, a pressão vai ficando mais alta. Então não, beleza? C. Os alimentos eram expostos ao sol para aumentar a temperatura. Não. Se for exposto ao sol aumentar a temperatura, o que acontece? Vamos dizer que está aqui, ó. Ele está sólido. Aumentou a temperatura? Está aqui a temperatura. Aumentou? Líquido. Então não. O que acontece com a gente em casa? A gente deixa um gelo, sei lá, fora da geladeira em algum lugar, aumenta a temperatura, derrete, funde. Então, não deixa para aumentar a temperatura. Letra D, senhores. As temperaturas eram baixas o suficiente no período de frios para congelar o alimento. Beleza? E a baixa pressão atmosférica nas altas montanhas possibilitava a sublimação. Senhores, é isto. Letra D, senhores. Nosso gabarito. De novo, ó. As temperaturas eram baixas. Beleza. Acontece, ó, congelamento. Show? E depois a pressão baixa, a baixa pressão, na verdade, atmosférica, sublima. Certinho, senhor. Letra D é o nosso gabarito. Show? Vamos à letra E, só para acabar? Os alimentos, após congelados naturalmente, eram prensados para aumentar a pressão. Não, aumentar a pressão não faz. Aumentar a pressão, ó, poderia até transformar, vamos dizer, ó, que estivesse aqui, ó. Se aumentasse a pressão, até ia transformar em líquido, tá? Então, não. De fato, letra D e ó, acabou uma questão. Beleza, senhores? Mas se ficou dúvida no diagrama de fases ou algum conceitozinho, comenta aí que a gente troca ideia. Show? É isso. Valeu!